Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Mariana Zene, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Se você acabou de chegar aqui nesse segundo vídeo já, eu sugiro que você dê um pause e procure aqui na playlist o primeiro vídeo e assista desde o começo para conseguir acompanhar, para conseguir fazer os exercícios na ordem certa, porque eu quero aqui que vocês cresçam também junto comigo. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês são coisas que eu aprendi e que eu testei na minha vida. Então são coisas que para mim fizeram muito sentido e é por isso que eu estou passando para frente. Eu tenho aqui uma ideia de fazer um pouco mais aprofundado, tá? Um acompanhamento aí um pouco mais de perto, para algumas pessoas que já me perguntaram como que eu mudei tanto, né? E eu quero fazer esse acompanhamento um pouco mais de perto com vocês aí. Mas eu quero também passar no gratuito, porque eu sei que tem muita gente aí que pode se beneficiar muito, né? Então eu resolvi fazer essa série aí para vocês. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem o conteúdo. Então, a primeira aula que a gente teve foi sobre o nosso desenvolvimento do poder pessoal, que foi a primeira chave de ouro, né, para a nossa saúde psicológica, saúde espiritual. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a segunda chave de ouro. Alguém sabe o que é? Alguém chuta aí? Já devem ter percebido, então, né, pela minha forma, pela minha postura, que a segunda chave de ouro, então, é a autoestima. Isso mesmo, então a autoestima, essa autoestima incondicional é realmente a segunda chave. Então, o poder pessoal e a autoestima são blocos que vão construir uma imagem muito saudável de nós mesmos, tá? E essa relação é a relação mais importante que pode ter na sua vida, é a relação você com você mesmo, né? E se isso está em desequilíbrio, como que você vai conseguir ter relacionamentos equilibrados externamente? Seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamentos de trabalho, né? Seja de qualquer forma que você se porte no mundo, né? Tudo externo vai refletir aquilo que está dentro. Então, quando você tem uma boa relação com você mesmo, isso acaba sim refletindo no seu mundo exterior, né? Cuidar de si mesmo, né? Ter uma boa autoimagem, isso é extremamente importante. E é muito importante uma coisa que a gente vai falar aqui hoje, né? Que a autoestima é incondicional, né? Ela não pode ser condicional a algumas coisas. Só que sim, você tem que conseguir encontrar aí o que faz você ter essa autoestima elevada, né? Trabalhar e realmente enaltecer, né? As coisas que você tem de bom e mostrar para si mesmo, né? Que você sim, que você tem valor. E na aula de hoje aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então, né, a nossa autoestima, ela começa, né, quando a gente compreende que existem pelo menos dois tipos de amor no mundo, né? O amor condicional e o amor incondicional. O amor condicional, ele acaba sendo egoísta e o amor incondicional, ele é mais espiritual. A primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo, né? Você se ama condicionalmente ou incondicionalmente, né? Porque a autoestima incondicional, ela baseia numa compreensão de que você tem valor. Você é digno de ser amado, sabe por quê? Porque Deus te criou. Todos nós somos filhos e filhas de Deus e Deus, ele ama a todos, né? Ele não cria ninguém por acaso e do nada, né? Você tem valor, claro que tem valor. Se você pensa que você não tem valor, então você está dizendo que Deus não tem valor, porque todos somos um, todos somos filhos de Deus. Deus se dividiu, né? O todo se dividiu em vários para experimentar novas formas de ser, novas formas de pensar, novas formas de agir. O todo, quando ele era um só, lá no início, ele estava muito, né, precisando experimentar novas coisas. Então ele criou todos os seres e ele criou você. Você é parte do todo. Como que você vai achar que você não tem valor, né? Se você é parte do todo, você é Deus em ação, experienciando uma nova experiência. Então, em outras palavras, né, o seu valor e o seu direito de ser amado, né, são sim uma herança espiritual. Mas o ego, né, quando ele diz, né, que esse valor e direito de ser amado, eles acabam se baseando numa satisfação de ter determinadas condições, né?
Você tem que ter um corpo físico assim, você tem que frequentar uma universidade, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um emprego, você tem que ser bem pago, você tem que ter um status social, você tem que ser espiritualizado, você tem que meditar, você tem que se exercitar, você tem que ter um relacionamento, você tem que tirar notas boas na escola, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser perfeito, né? Várias caixinhas que você precisa aí se encaixar para conseguir, né, ser alguém, ser alguma coisa. Claro que muitas dessas coisas que eu falei são sim objetivos muito ótimos, né? Muito nobres, maravilhosos, mas a sua autoestima e o seu amor próprio não podem depender disso tudo. Você pode fazer tudo isso, mas aquilo, você tem que ter preferências e não apegos, né? Você pode ter uma preferência por meditar, você pode ter uma preferência por estar num relacionamento bom, você pode ter preferências, mas você não vai ter apegos a essas condições, né? Você vai se amar incondicionalmente a qualquer uma dessas coisas. A sua autoestima e o seu amor próprio vem daquilo que você é e não daquilo que você faz. Então você não precisa ter essa necessidade de satisfazer nenhuma dessas condições. Na sua vida você pode fazer tudo muito bem feito, ou às vezes algumas coisas mal feitas, né? Mas o seu valor, o seu direito de ser amados não dependerão disso, tudo bem? Você tem valor e você tem o direito de ser amado independente, ok? Vamos imaginar o seguinte: uma criança, um bebezinho que acabou de nascer, tá? Ele acabou de nascer, acabou de chegar no mundo, primeiro minuto de vida dele. O que ele tem que fazer para ser amado? Será que ele precisa mesmo se esforçar para ser amado? Né? Será que os pais vão olhar aquela criança e vão esperar que ele faça alguma coisa para amar ele? Ou será que ele já nasce com o direito de ser amado incondicionalmente? O que vocês acham? Será que ele precisa ter alguma aparência física? Será que ele precisa não ter defeitos? Será que tem algum valor ali que já é inerente à centelha da vida, que já deixa ele ser amado por natureza? É claro que todo mundo vai dizer que sim, um bebê merece ser amado. Só que os pais não continuam amando essa criança à medida que ela cresce, quando ela, né, depois que já passou um bebezinho, uma criança, um adulto, os pais vão amar sempre, independente, mesmo se a criança demorou para falar a primeira palavra, mesmo se a criança demorou para caminhar, mesmo que se a criança tirou uma nota ruim na escola, os pais vão amar incondicionalmente. Então, independente do comportamento que essa criança apresentar, a alma dela, né, sempre vai ser digna dessa estima. Né? O comportamento pode nem sempre ser digno de uma estima, mas a alma dessa criança, né, a essência dela, sempre vai ser digna de amor, sempre vai ser digna dessa estima, né, dos pais, do amor próprio. E aí, trazendo isso para nós, você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, Deus não te ama incondicionalmente? E todos nós não somos um? Todos nós não somos filhos de Deus? Todos nós temos dentro de nós essa centelha divina. E quando a gente vê o outro como centelha divina mesmo, né? A gente acaba amando incondicionalmente, assim como Deus faz com todos nós, né? E todos nós somos deuses, então todos nós devemos nos amar incondicionalmente, e isso inclui você, porque o amar incondicionalmente começa de dentro, é como uma espiral. Você primeiro tem que se amar para você conseguir emanar o amor para os outros. Não é mais ou menos por aí? O que vocês acham? Isso aqui também faz parte, ó. Isso aqui faz parte de uma autoestima. Por que você vai guardar a taça empoeirada para quando vem visita, para quando tem um evento, só no final de ano? Só final de ano quando abre a espumante. Tome água na taça e sinta como faz a diferença você não estar tomando água num copinho de requeijão. Claro que todo mundo tem copinho de requeijão no armário, né, gente? Mas percebam assim a diferença dos cuidados básicos quando você se ama, como você se cuida, como você se porta, como você se trata bem, como se fosse realmente uma visita importante, seja você a sua visita importante. Se trate como uma visita importante. E é importante lembrar que Deus vai te amar sempre, mesmo que você cometa erros, né? Nessa escola espiritual que a gente está aqui, né? Nessa vida terrena. É importante que você se ama e aprenda a se amar assim como Deus te ama, incondicionalmente, né? Jesus falava, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Ele não disse ame o próximo e esqueça de si mesmo, odeie a si mesmo e julgue a si mesmo. Então é possível a gente determinar em que ponto do caminho espiritual a gente está quando a gente verifica o quanto você ama o seu próximo e o quanto você está amando a si mesmo, tá? Você também tem que aprender a sentir o amor de Deus, né? O amor de Deus, ele é como o sol, né? Que sempre tá lá, tá brilhando. É só uma questão de você aceitar recebê-lo, tá bom? A imagem de alguém que tá sem autoestima, ela é como se fosse um pensamento equivocado, egoístico, né? Negativo. E a gente precisa mudar esse pensamento errado para que você consiga ver o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade, que é Cristo, né? Que é a perfeita criação de Deus. E essas interpretações assim falsas, negativas, pessimistas que o ego faz, né, é o que faz você se sentir inútil, indigno de amor, né? A Terra, ela é uma escola. Os erros, eles não são lançados na sua cara, não tem pecados. Deus, ele não é um senhor barbudo, rancoroso, sentado lá numa poltrona, com cajado na mão e julgando. Aquele ali pecou, aquele ali errou, aquele lá não sei o que lá. Claro que a gente tem os nossos karmas, a gente tem que pagar pelas coisas que a gente fez, só que a gente pode pagar pelo amor, entendeu? A gente nunca vai aprender pela dor, tá? A dor causa sofrimento, a dor causa um desconforto que vai fazer você ter uma vontade de sair da sua zona de conforto, tá? Então a dor, ela é importante, né, nesse sentido, né, de tirar você da zona de conforto. Opa, tá doendo, né? Então, por que eu vou achar que aqui tá confortável, né? Eu preciso fazer alguma coisa, tem que mudar a forma de ser. Só que a gente nunca vai aprender pela dor. A gente vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer, até que vai chegar num limite onde a gente vai ter que amar. E aí, quando a gente tiver amor, amor próprio, auto-perdão, perdão do outro, né? Perdão das coisas que fizeram para nós, perdão das coisas que nós fizemos, né? E a partir do momento que você ama, você muda, né, o seu paradigma, e aí você muda alguma coisa e você limpa uma coisa que você fez de errado ou uma coisa, né, que fizeram de errado para você. Então o amor é o que transforma, né? A gente só aprende pelo amor, tá? A dor nada ensina. Tem uma passagem bem bacana na travessia do deserto aí do Yoskasa, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, falando da dor nada ensina. E é muito bacana ali que ele dá um exemplo muito interessante, né? Onde fica muito claro essa parte de que a dor não ensina, né? Onde ele teve uma discussão ali com um sócio e quando ele não amava esse sócio, aquilo só virou mágoa, só virou ressentimento, só foi acumulando, né? E quando ele teve uma discussão com a filha, como ele amava, ele conseguiu limpar aquilo muito mais rapidamente, né? Aquela mágoa se dissolveu e não ficou guardando aquele rancor. Né? Então a dor realmente não ensina, a gente aprende pelo amor. E Deus é puro amor, Deus é o amor incondicional, Deus não é um cara vingativo apontando os seus erros. Né? A gente tá aqui na Terra para aprender, a gente vai passar por erros, todo mundo erra, a gente não é um alecrim dourado que a gente pensa, né? Todo mundo erra, todo mundo, né? Acontecem coisas o tempo inteiro para a gente aprender. Aqui é uma escola. E Deus não tá ali na escola julgando você, Deus tá se animando, né? Você errou, eba, você vai aprender, aqui tem uma lição, né? A gente tem que ver a lição, onde é que tá a lição, como é que eu aprendo, o que eu posso tirar de bom dessa situação. E aí a gente entra que não existem pecados, apenas erros, né? Claro que alguns creem que o pecado é uma mancha muito ruim no caráter, né? Que não vai ser removido de forma nenhuma. E isso é um absurdo, né? Os erros, eles são positivos. Grave essa frase, os erros são positivos. Ninguém se esforça para cometer erros, né? Eles acontecem, mas eles são oportunidades para o nosso aprendizado. Todo erro, ele é uma bênção disfarçada, né? Porque nele ali existe uma sabedoria dentro, né? Para você assimilar. E quando você consegue aprender, então, da maneira mais fácil, pelo amor, né? Isso se torna maravilhoso. E aqui eu vou entrar num tema um pouquinho polêmico, só um pouquinho. Tomem água aí também, gente. Aqui eu vou entrar num tema um pouquinho polêmico, porque lembra que eu falei aquela questão do 0 aos 7 anos, né? Que grava então as crenças. E aí toda vez que a gente é pequeno e a gente recebe a parte do ensino religioso dos nossos pais,
né? A gente recebe junto ali uma carga de que a gente é pecador, né? Que a gente nasceu pecador. Quando a gente reza uma simples Ave Maria, né? A gente já está se colocando como pecador, não é mesmo? Né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, né? Agora e na hora de nossa morte, amém. Por que a gente não troca isso, o nós pecadores, por nós filhos de Deus? Rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nossa morte. Né? Vamos trocar? Vamos fazer isso de trocar? Porque quando você tira dessa posição de ser um pecador, você consegue ver que você é um ser lindo, você é um ser iluminado, você é filho de Deus, né? Você é uma centelha divina, você é um centro de pura autoconsciência. E como ser de pura autoconsciência que você é lindo, você é perfeito, você não é um pecador. Você está aqui apenas para limpar karmas negativos do passado através do amor, né? Aprendizagem pelo amor, né? A gente não precisa assim, ó, por exemplo, se numa vida passada eu fui alguém que maltratei alguém de cor de pele diferente da minha, né? Então, fui alguém ali que escravizou, fui alguém, né, que fiz muitas atrocidades. E aí o que acontece? Às vezes o nosso eu superior, como ele ainda não é bem desenvolvido, bem iluminado, né, ele também está em desenvolvimento, ele também está em ascensão. A gente também tem crenças limitantes no nosso eu superior, né? Então esse nosso eu superior, ele também precisa ser educado de forma que a gente possa ascensionar melhor, né? Então, se o nosso eu superior ele acredita, né? Se eu fui alguém que maltratei numa vida passada, que escravizei, talvez nessa eu venha na pele daquele que eu fiz sofrer, para que eu sofra também, para que eu entenda, né, tudo aquilo que eu fiz para o outro. E às vezes a gente não precisa, a gente pode simplesmente vir aqui e amar o próximo. Então, quando eu chegar aqui, em vez de eu sofrer, eu posso vir aqui e montar uma ONG, eu posso vir aqui e dar emprego para um monte de gente, eu posso vir aqui e amar o próximo. E aí, eu amando e dando condições e ajudando, eu vou estar limpando todo o karma negativo que eu fiz. Então, todas aquelas famílias que eu maltratei, e se nessa vida eu vier aqui e ajudar todas aquelas famílias e muito mais, né? E dar sustento, dar trabalho, dar emprego, dar oportunidade para todas aquelas famílias que eu maltratei, né? Então é o amor que transforma, é o amor que apaga karmas, é o amor que limpa toda negatividade. Então, cada vez que a gente erra, a gente pode fazer diferente e amar mais ainda, é uma oportunidade de aprender. E quando a gente tem o amor, principalmente o amor próprio, fica muito mais fácil, né, da gente se perdoar, porque o perdão é muito importante. Então a gente precisa se perdoar, perdoar a todos, amar e limpar tudo isso, né, para a gente conseguir crescer harmoniosamente. E a gente está aqui nessa escola terrena para conhecer a nós mesmos e assim conhecer a Deus, né? O universo de Deus, ele é sim governado por leis físicas, espirituais, psicológicas, né? E todo esse processo de aprendizagem envolve o erro, né? A gente erra, aprende e faz de novo, né? Essa coisa assim da gente dar 2 passos para frente, 1 para trás, depois 3 para frente, se deu 3 para trás, 4 para frente, né? Então a gente tem que tentar esquecer esse padrão que a gente tenta se impor, né, de uma perfeição, né, uma coisa assim, e encarar os erros como coisas positivas. Eles são inevitáveis, né, mas vamos encarar eles como aprendizado. A gente não pode se martirizar achando assim, eu errei e eu devia ter sido uma pessoa muito boa, então eu vou ficar sofrendo aqui o resto da vida porque eu errei e eu sou ruim e não sei o que lá, porque isso acaba com a nossa autoestima também. Então não entre nesse jogo do ego, né, de criar um padrão perfeccionista inatingível, tá bom? Onde os erros são inaceitáveis, ok?
O espírito, ele então tá sempre em rumo à perfeição, sim, mas os erros são positivos, tá? Os erros nos fazem crescer. Outra coisa muito importante é os nossos pensamentos. Os pensamentos criam a nossa realidade. Acorda desse sonho ruim, né? Acorda dessa hipnose negativa que você está vivendo. Tá na hora de acordar, de despertar, né? Você não precisa sofrer a vida inteira, você não precisa ter essa negatividade para si mesmo, né? Se ame! Se ame porque você é sim uma coisa preciosa, tá bom? Você é a coisa mais preciosa de toda a criação. Por acaso você acha que Deus não vai amar você como o filho dele, como a imagem dele? Deus ama você, eu amo você. Você é precioso. Agora você já tem aqui uma chave, né? Duas chaves aí, né? Que são ouro puro que eu tô dando aqui para vocês gratuitamente. E então essa terceira chave, né, que eu tô entregando é: os seus pensamentos criam a sua realidade. Os pensamentos não criam a verdade, os pensamentos criam a realidade das pessoas. Ou seja, se você pensar que você não é digno, você vai viver o pesadelo fruto dos seus próprios pensamentos. Você vai viver os seus pesadelos, mesmo que eles não sejam verdade, porque aquilo que você acredita é aquilo que é real para você. A gente tem que afastar a mente desses pensamentos de não merecimento, esses pensamentos falsos, né? Essas atitudes de ser indigno, essas atitudes de não merecimento, né? Não mereço amor. Você tem que afirmar a verdade sobre si mesmo. E fazendo isso, você vai começar a registrar, então, no seu subconsciente uma imagem boa de si mesmo, a real imagem de si mesmo. Um outro aspecto que a gente tem que entender é um equilíbrio entre esse altruísmo e o egoísmo. Eu sei que é estranho a gente falar do egoísmo. Eu já tenho até alguns vídeos aqui no canal falando sobre o ego. E uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que o ego, né, não é uma coisa ruim você ter um ego fortalecido. É uma coisa ótima você ter um ego fortalecido. Você não vai ser egoísta no ponto de você deixar ali a sua mente que não quer ajudar os outros, né? Mas você vai ter um ego fortalecido num sentido de a sua mente sabe que é tão boa, que você merece tanto, que você vai esbanjar todas as coisas boas que você tem, que você recebe e você vai conseguir auxiliar os outros. E aqui eu vou puxar um gancho. Se está sendo bom para você, se você está aprendendo alguma coisa aqui, né? Por que você vai segurar tudo isso para você? Por que você vai segurar todo esse crescimento para você? Aqui você tem olha só, você tem a oportunidade, tá? De espalhar esse conhecimento. Que tal você dar um pause aqui no vídeo, clicar um joinha aqui, porque o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai querer compartilhar ele com outras pessoas, né, nas métricas. E que tal se você ainda clicasse ali em encaminhar e envia para algum grupo, envia para alguém aí, um amigo, uma amiga que você sabe que está sofrendo com baixa autoestima. Por que você não passa para frente? Você, como pessoa maravilhosa que você é, incrivelmente maravilhosa, você com esse amor próprio transbordando, transborde o amor próprio para outras pessoas. Seja a pessoa que levante as outras pessoas, mostre esse vídeo para quem vai ter aí uma oportunidade de mudar, de crescer, de evoluir, de se amar, né? Todos somos um. Se você ama os outros, deixa que eles se amem também. Dê essa oportunidade. Você tem essas chaves de ouro aí na mão. Entregue essas chaves para quem você ama, para todas as pessoas do planeta que merecem, que são merecedoras assim como você. Puxando aí então esse gancho, né, do ego e do altruísmo, né? Quando você tem um equilíbrio entre esse ego e o altruísmo, né, você consegue auxiliar muito mais pessoas. Você consegue então se equilibrar e se equilibrando você ergue muito mais gente com você. Isso significa então
que tem sim horas que você precisa ser um pouquinho egoísta, né? E tem horas que você precisa ser altruísta, né? Altruísta, o que significa? É direcionar a energia para os outros, e egoísta é direcionar a energia para si mesmo. E esse caminho espiritual em equilíbrio, né? O dar e receber em troca, tá? Você precisa ser sim espiritualmente equilibrado, espiritualmente elevado e também espiritualmente egoísta, né? Eu sei que essa palavra soa um pouquinho diferente, né? Você tem que sim ajudar os outros, mas você não tem que esquecer de si enquanto ajuda os outros, né? É todos juntos, é uma corrente onde todos se elevam juntos. Então, eu só quero que você também cuide de si mesmo, né? Tem pessoas que esquecem de cuidar de si para cuidar do outro, né? Eu aposto que você vai conseguir compreender um pouquinho mais o que eu quero dizer com esse egoísmo, né? Quando eu colocar essa historinha assim, imagina uma pessoa, então, numa situação difícil, se afogando, né? Num afogamento. Quando você sabe nadar, mas você vai tentar auxiliar uma pessoa que está se afogando, se você não tiver uma boia, se você não tiver algo para ajudar isso, o que vai acontecer? Essa pessoa em desespero, ela vai acabar agarrando em você e puxando você para baixo, e por mais que você tenha um conhecimento, né, e você saiba nadar, vocês dois vão se afundar. E quando você tem um ego, né, de primeiro colocar o colete salva-vidas em você, né, e ter uma boia junto, e aí sim você consegue auxiliar o outro, né? Então, primeiro você, depois você auxilia o outro. Quando você chegar nesse outro e ele se agarrar nessa boia, nesse pedaço de pau, em alguma coisa que você entregou para ela porque você está esbanjando isso, essa pessoa vai conseguir se agarrar e os dois vão se salvar. Então, quando você tira de si algo que você não tem para dar ao outro, acaba que você afunda os dois, né? Puxando para uma coisa mais verdadeira aqui. Digamos assim, uma pessoa te pede um dinheiro, tá? Alguém pode ser até um parente, né? Um parente ali distante te pedir um dinheiro, alguma coisa. Esse dinheiro vai fazer falta para você. E aí é a hora de você saber o seu limite, ajudar quanto no limite da sua capacidade, né? O Hélio Couto sempre fala isso, ajudar no limite da nossa capacidade não é dar tudo e ficar sem e você ficar sem nada para você, né? Porque se você der tudo para outra pessoa, você está testando a incapacidade dessa pessoa de trabalhar, porque aí ela acha que você tem que sempre dar, né? E aí ela só recebe, ela tá em desequilíbrio também, só recebendo, você está testando a incapacidade dessa pessoa de fazer por merecer, né? De ir buscar por conta própria, e você tá ficando sem. Então é uma situação de perde-perde, os dois estão perdendo. Aí, se você dá apenas no limite da sua capacidade, você não dá aquilo que vai realmente fazer falta, né? O essencial para você viver, mas aquilo que está sobrando, aquilo que está esbanjando, você pode transbordar e ajudar as outras pessoas. E aí, quando você tem o essencial para se manter firme e você consegue dar apenas o essencial para a pessoa conseguir se erguer e ir trabalhar por conta própria, né? Conseguir se erguer e ir fazer por merecer, né? E aplicar por conta própria. A gente nunca pode ajudar quem não quer ser ajudado, né? O despertar é individual, vem disso também, né? A pessoa tem que acordar, a pessoa tem que crescer, a pessoa tem que sentir ali na pele, né? A água batendo na bunda para ela se mexer, para ela ir fazer. Senão ela vai sempre ser um encostado, né? Sempre pedindo, sempre na posição, eu sou um coitado. E isso acaba também com a autoestima da pessoa que pede, né? Então entra também a parte do auto-amor, da auto-autoestima, né? De você se reconhecer como merecedor, eu mereço, eu vou fazer acontecer, porque eu mereço também. Então entra essa parte, eu sei que é uma linha muito tênue, né? É muito difícil a gente falar sobre ego, e eu tô só dando uma pinceladinha aqui no vídeo gratuito. Depois, mais dentro lá do curso, eu vou querer aprofundar muito isso com vocês. Eu vou querer realmente auxiliar vocês em tudo isso, porque foi algo que me auxiliou demais. E quem acompanha aqui o canal vê ali o meu primeiro vídeo, como eu tava pós-parto, inchada, sem vontade de me maquiar, e me acompanha agora, né? A diferença aí que já deu. E vocês vão perceber que tudo que eu tô ensinando eu apliquei em mim primeiro.
Então quando você deixa de ser espiritualmente egoísta, você também está rejeitando uma parte de Deus. E se você é altruísta demais, você vai se tornar uma pessoa ressentida. E o que acaba acontecendo, né, se você não tem essa autoestima, né, você acaba buscando essa autoestima condicional, né, e acaba automaticamente buscando esse apoio do lado de fora, né? O amor é algo que é necessário, né? A gente sabe que as crianças realmente morrem por falta de amor, né? Tem aí noticiários em instituições, né, de casos de abandonos, que as crianças realmente morreram por falta de amor. Então, o ideal é sim dar esse amor a si mesmo e saber receber o amor incondicional direto da fonte, direto de Deus. Se você não fizer isso, você vai acabar buscando esse amor, essa aceitação de outras pessoas. E essa situação vai colocar você numa posição de vulnerável, né? Onde as pessoas vão ser os programadores do seu computador interior, né? As pessoas vão se tornar a causa da sua realidade. E o seu valor vai ficar na mão dessas pessoas, tá? Quanto poder você está dando ao outro? A falta da autoestima abre sim um buraco naquela bolha de proteção, né, que a gente já falou, e quando as pessoas te criticam, você não vai conseguir se proteger. Então, o ideal mesmo é dar a si mesmo, né, tanto amor, né, mas tanto amor e sentir tanto amor de Deus, né, a ponto de você ser realmente poderoso e se sentir absolutamente amado. E nada, nem ninguém pode derrubar esse amor. Isso que é o amor incondicional, o alto amor, né? Você está completo em si mesmo e completo na sua unicidade com Deus. Você está repleto de muito amor. E é tanto amor que você pode jorrar o amor por aí. É tanto amor próprio que você não cabe em si e você acaba amando os outros. E você está tão repleto de amor, né, que mesmo que os outros não te amem, você vai amar eles, né? E claro que você pode querer o amor do outro, mas isso não vai ser apego, né? Você pode ter preferência a um relacionamento amoroso, mas você não vai necessitar, você já é uma pessoa realizada, né? Você já tem um relacionamento correto com Deus, consigo mesmo, então você não necessita dessa aprovação, né? Essas duas relações, você com você mesmo e você com Deus, é o mais importante. E aí você pode sim, né, se considerar uma pessoa completa, uma pessoa independente e pronta, né, a ir para o mundo sem precisar preencher esse vazio dentro de você, né? Você já tem tudo isso agora mesmo. O único problema é que às vezes você pensa que não tem. E aí você acaba vivendo esse pesadelo, né, de coisas impostas que nem são reais, essas limitações que os outros colocam, e você precisa tomar posse do seu poder, você precisa assumir o controle da sua vida. A grande lição aqui é o seguinte: quando você for ser egoísta e precisar ser egoísta, não se sinta culpado. E quando você for ser altruísta, se doe sem ressentimentos. É preciso sim se entregar completamente àquilo que você está fazendo naquele momento, né? E como então que a gente desenvolve, né, essa compreensão da nossa criança interior, né, dessa autoestima incondicional? Porque eu já falei aqui que começa lá na infância, né? Como que você cura essa criança interior para conseguir trazer para sua vida, né, essa autoestima, essa vontade aí de viver, de ajudar o outro, de ser merecedor. Essa compreensão, né, ela é muito importante, né, para a gente ter autoestima incondicional, essa cura, né, esse entendimento da nossa criança interior, você manter um relacionamento consigo mesmo, né? E quem é esse consigo mesmo, né? Com quem que eu tô falando? Quem é esse outro, né? Que outro nome eu dou para essa criança interior, né? Essa Marianazinha, né? Esse eu interior. Em outras palavras, você tem que agir como pai, como mãe de si mesmo e também como filho de si mesmo, né? Uma relação aí pai e mãe com filhos, né? De uma forma que você tem que ser firme, mas amoroso, né? Você não vai ser alguém que vai se cobrar muito, mas você também não pode ser alguém tolerante demais, né? Assim como a gente ensina um filho, a gente não pode ser crítico demais, mas também você não pode ser frouxo demais, né? Você precisa ter esse equilíbrio, você tem que ter esse equilíbrio de quando ser permissivo,
Você pode ser uma criança mimada, rebelde, né? Ou quando você é firme demais, né? Você pode se tornar aí uma pessoa muito autocrítica, né? Então é muito importante esse equilíbrio, né? Essa forma de saber criar a sua criança interior, assim como se cria um filho, né? Para viver uma vida boa, saudável, realmente aí uma pessoa equilibrada, uma pessoa bem ajustada, tá bom? Então o primeiro passo nesse processo todo, né, é você examinar então que maneira você foi criado, né, para você conseguir determinar se os seus pais eram críticos, muito afetuosos, né, como é que eles eram. Provavelmente você se trata da mesma forma que os seus pais te tratavam. É aquilo que está gravado no seu subconsciente. E se você já é pai, já é mãe, muitas vezes você vai acabar criando os seus filhos da forma como você foi criado, né? Dificilmente se quebra esse padrão, né? É muito difícil você quebrar esse padrão. E aí você vai conseguir compreender como que você está então criando a sua criança interior. Aprender a lidar então com a nossa criança interior é uma das habilidades mais importantes, né, que a gente pode ter. E eu vou continuar o videozinho da nossa criança interior num próximo capítulo, porque realmente é muito importante a gente saber criar e cuidar da nossa criança interior para que a gente desenvolva aí essa autoestima que é imprescindível, né? Eu acho que vocês gostam mais aí de vídeos mais curtos, né? Então eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais os conteúdos, né? Apesar de querer muito fazer essa coisa aprofundada, eu percebi no primeiro vídeo ali de 40 minutos que vocês não gostam muito desse formato, então eu vou deixar esse aprofundado para quem quer se aprofundar, né? Para quem realmente quer e está disposto a se aprofundar, porque é aquilo que eu falei, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então eu vou deixar os vídeos longos para quem quer se aprofundar comigo aí. E vou deixar aqui apenas os vídeos mais curtos que vão sim dar um norte para você, vão sim conseguir auxiliar você até que você tenha condições, né? E essa garra aí que eu quero acender aí, essa vontade em você de se autotransformar, de se conhecer e de realmente ser a pessoa maravilhosa que você nasceu para ser. Um beijo, gente. Eu realmente amo vocês e até sempre.